Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, meu nome é Josielma, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda ao meu canal e vou falar um pouco da receita que eu fiz, né, para remover mioma e cisto. Mas antes de eu falar da receita, eu vou contar um pouquinho da minha história, de como surgiu esse mioma e cisto dentro de mim. Quando eu casei no ano de 2018, no mês de outubro. Eu optei, mas meu esposo, né, optamos para não ter filho de imediato. E eu fiz minha consulta para tomar o anticoncepcional, né, para prevenir, para não vir uma criança logo assim, ao casar, né? Queríamos desfrutar, conhecer mais a vida de casal a dois, né? E como eu sou da Bahia, né? Na época quando eu casei, eu ia embora para o sul, que aliás eu fui, né? Meu esposo estava morando lá no sul e um pouco distante de minha família, eu nunca tinha ido para local distante assim, de meus pais, meus irmãos. Era a minha primeira vez. E eu fiquei um pouco com receio de ter filho assim de imediato. Então, tive a consulta médica, a médica passou um medicamento, né? Na época foi um Selene, um anticoncepcional. Não conhecia nenhum tipo de anticoncepcional, porque eu não tinha vida ativa sexualmente. Então, eu comecei a tomar, né? Casamos e tive alguns sintomas ruins no meu corpo, né? Sentia bastante dor de cabeça, corpo mole. E eu fui para consulta médica e eu falei para ela do medicamento que eu estava tomando, né? Para eu estar tomando algum medicamento, eu falei do anticoncepcional. E como eu nunca tive vida ativa sexualmente, era a minha primeira vez, né? Então, a médica viu que era um remédio muito forte, a qual a primeira médica tinha passado para mim. E ela passou outro medicamento, outro concepcional, que foi o Level. Tem gente que chama Level, né? E eu comecei a tomar. E isso foi passando ano após ano e ano, mas sempre eu quis saber como é que estava a minha saúde, né? E nessa época que a médica tinha passado o novo anticoncepcional, ela passou também o transvaginal, olhou, estava tudo limpinho, meu útero estava tudo normal, eu não tinha nada, né? Todo ano eu fazia o transvaginal, tudo normal. E o último ano que eu tinha feito, que estava normal, foi que eu fui procurar ali. Eu sempre gostei de guardar, mas fui procurar. O que eu achei do último ano foi essa daqui, 3 de janeiro de 2023. Né? Você vai ver aqui, ó, sem alteração nenhuma. Tudo normal. Não sei se dá pra ver, tudo normal. Aqui foi do ano 2023. Ano passado, eu fui fazer meu transvaginal. E, pela minha surpresa, deu mioma no útero. E eu fiquei desesperado, porque eu não esperaria por isso, né? Que eu tivesse isso. Porque todos os anos estava normal, eu não entendi. Desde o ano que eu casei, desde 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, tá tudo normal. Aí, meu primeiro transvaginal que eu fiz, que deu mioma, foi o ano passado, dia 31/5 aqui, já deu um mioma. E eu fiquei sem, não sei se dá pra ver, né? Mas aqui diz que deu mioma. Eu fiquei desesperada, sem entender também, sem acreditar. Realmente é um baque muito forte. E voltando um pouco atrás,
eu comecei a sentir uns sintomas diferentes no meu corpo, né? Sentia muita dor no pé da minha barriga e muitas dores nos seios. Aí eu parei o remédio por conta própria. Foi em abril do ano passado, 2024. Nós estamos aqui no mês de 2025, né? Então, no ano 2025, no mês de julho, hoje é 24/7/2025. Então, eu, na dúvida se realmente era aquilo, né, que foi um mutirão que estava acontecendo, né, eu, por curiosidade, eu falei, não, vou fazer uma transplante vaginal que eu tinha feito o ano passado, 2024, aí eu fiz quando deu semioma. Em seguida, com poucos dias, eu fiz outro. Dessa vez eu fiz particular, né? E realmente, quando eu fiz o seguinte, deu realmente mioma. Entrou um desespero e comecei a ficar procurando algo que pudesse sair daquilo, né? Porque eu ficava com medo, não, vou ter filho, isso e aquilo, não tive filho, né? Passei 5 anos tomando o anticoncepcional, deixei ele tomar o ano passado, em abril, como relatei na estante, né? E então, ele falou que era benigno, que não causava muitas coisas graves, mas só que meu útero estava muito grande. Aí me pediu que eu me consultasse com o ginecologista, né, para explicar melhor. E daí eu passei para o ginecologista. Ele sempre fala que é tudo normal, tudo normal. Só que foi passando os tempos e passaram algum medicamento para me tomar. Tomei bastante medicamento assim, em causa de para assumir, né? E também falava que minha progesterona estava baixa. Tomei medicamento também para aumentar minha progesterona. Eu sei que quando foi com uns 3 meses, se não me engano, eu fiz de novo para saber como é que estava, porque teve uns sintomas ruins, né? E minha menstruação só durou uns 2 dias no mês. Foi no mês de outubro. Aí eu falei, não, eu quero saber o que eu tenho realmente. Aí eu voltei de novo lá, para outro doutor, para saber como é que eu tava. E eu fiz exame no dia 16/10, ó, no mês de outubro aqui, ó, 2024. Além de dar o mioma, que já tinha dado já no última vez que eu tive feito transvaginal, deu um cisto, mais outro baque, né? Voltei para casa muito triste, né? Só quem já passou por isso sabe do que eu tô falando, que não é fácil, né? Você ir no médico e voltar com outra notícia pior ainda do que você já tinha antes. Aí falou que agora tinha um mioma e um cisto. Voltei de novo para consultar, aí uma médica passou uma série de exames, muitos exames mesmo, e mandou também eu fazer o check-up completo, né? Passou outra transvaginal, por causa disso que não acreditaria naqueles doutores que tinham feito os outros transvaginal antes, né? No caso, estou falando agora desse ano, né? No início desse ano, me dediquei mais à minha saúde, fui pesquisar a alimentação que alterava esse mioma, esse cisto dentro de mim, e comecei a reduzir alguns alimentos, né? E para você que não sabe, para você evitar açúcar, né? Pão, essas comidas assim, enlatadas, né? Que já vem pronto. Você que gosta de beber também, é bom você reduzir, porque isso tudo alimenta o mioma, né? Coisas muito gordurosas também alimenta. Se você tem um mioma, tem um cisto, não sei o que você tem, mas isso ajuda a crescer, né? E dificulta, né? Se você tem um sonho de ser mãe um dia. Então, esse ano, ela passou vários exames. Eu fiz os exames de sangue, deu alteração de anemia, né? Passou medicamento, também passou vitaminas, né? Para que possa reduzir o mioma dentro de mim, e outros medicamentos também para aumentar a progesterona. Só que nesses exames, ela passou um exame que eu nunca tinha visto falar, sobre as trompas, né? É um nome bem diferente que eles falam,
de... Deixa eu ver o nome aqui. Esterosapitografia. É um nome enorme. Que o nome aqui, ó. Esterosapitografia. Então, resumidamente, é um exame das próstatas, né? Os exames de sangue que eu falei, deu anemia, ela passou transvaginal esse ano, 2025, né? Eu fiz agora dia 15/4, né, do mês de abril de 2025. Eu citei todo o meu relato, né, dos anticoncepcional que eu tinha parado, e no caso aqui já tinha um ano já que eu tinha parado de tomar concepcional, né? Que eu deixei de tomar por conta própria. E quando eu fiz de novo esse transvaginal agora nesse ano 2025, mostrou realmente que eu tinha mioma, que tem um cisto e ainda deu endometriose. Endometriose, né? Deixa eu ver se eu vejo o nome aqui, para não falar errado para vocês. Então, eu fui pesquisar sobre isso e fiquei preocupadíssima, né? Porque todas as vezes que eu ia fazer o transvaginal, dava algo alterado no meu corpo. E voltei de novo, é isso mesmo, endometriose. Voltei de novo, retornei para a médica, mas antes de voltar para a médica, como ela tinha passado esse exame tudinho, eu tenho que retornar com ela com todos os exames, né? Foi quando ela viu. Só que antes de fazer esse exame que eu falei que é um nome bem diferente das trompas, não sei se vocês já viram, bota tipo um produto lá na pessoa, na vagina, né, da mulher, no mesmo canal onde passa o esperma, né, e bota um produto, arde um pouquinho. Nunca tinha ouvido falar sobre esse exame que eu fiz. Só que o médico pegou e falou: moça, vem aqui. Depois que eu tinha feito já esse exame das trompas, ele pediu para me fazer outro transvaginal em outra sala dele mesmo, só para ele confirmar se realmente eu tinha endometriose. E ele falou: não consta que você tem endometriose. Eu falei: agora não entendi foi nada, porque eu fiz o transvaginal e deu. E agora, quando eu fui fazer esse exame das trompas, ele falou que estava tudo normal. Tudo normal, assim, no caso da entrada lá, né? Onde ele fez, e disse que não consta endometriose. Aí, para cada médico você ficar passando por médico, aqui tem as imagens aqui, ó, do exame que eu fiz, né? Cada médico fica falando uma coisa, falando outra, não? Aí eu perguntei para ele, e realmente tá com mioma e cisto? Ele disse assim: essa aí não é minha função, né? Porque eu só queria tirar a dúvida. Foi quando eu voltei para a médica e falei para ela que não constatava isso. E ela passou uma ressonância, né? Eu estou aguardando para ver. E agora, eu moro aqui em Juazeiro da Bahia, né? Passou também um tratamento para profissional de fertilidade lá em Salvador. Eu também estou aguardando, né? Dei os papéis, dei entrada, estou aguardando eles me chamar. Mas enquanto isso, o tempo vai passando, né? Pode agravar mais. E eu decidi tomar os remédios natural, remédio caseiro. E voltando um pouco atrás, como eu sentia bastante dor nos meus seios, né? No início que eu falei para vocês, que eu deixei o anticoncepcional por conta própria, eu fui fazer uma ultrassom no meu seio. Então, quando eu fiz a ultrassom, que também foi o ano passado, né, que eu descobri, foi tudo um baque assim, sabe? Eu descobri que eu tenho um cisto no meu seio, né? Deu um cisto, disse que era uma bolha d'água, não era nada grave, só que eu sentia bastante dor nas duas mãos, e só deu no direito, né? Deu cisto no direito. Aí quando foi agora, semana passada, né? Agora dia 17 desse mês de julho, 17 não, dia 19 desse mês de julho,
eu fiz novamente a ultrassom. E por incrível que pareça, deu nódulo. Tinha simplesmente um cisto. Agora deu um nódulo. Aqui foi o primeiro do ano passado, né? Tem as imagens aqui de meu seio. Para acompanharem. E aqui fala, né? Sobre o cisto, que era uma pequena bolha d'água. É benigno, né? E quando, semana passada, eu fui fazer de novo, novamente a ultrassom, para saber realmente como é que estava no seio, porque principalmente semana antes do ciclo menstrual, né? Eu sinto bastante dores, que eu não consigo nem levantar meus braços. E é nos dois. Só que realmente deu nódulo só no seio direito, né? Onde era o mesmo local que tinha um cisto. E eles falaram para mim esperar, né, de 6 em 6 meses, voltar de novo com o mastologista, né, um especialista em seios, para ver se realmente aumentou, nomes que tem chances de aumentar, ou então ficar ali. Pela minha idade, eles falam que é normal, né? Na época, no caso, eu casei com 24 anos, foi 2018, hoje eu já tenho 30, né? Nós estamos em 2025, então diz que nessas idades de 30 anos para cima, nós mulheres temos tendência de criar cisto, mioma, né? Mulheres também, como está na menopausa, também diz que surge isso. Mas eu creio que surgiu mais comigo através do anticoncepcional, porque eu passei 5 anos tomando anticoncepcional. E o que eu deixo de alerta para vocês não tome anticoncepcional assim, comprimido, né? Porque depois você vai ter as consequências na frente, né? Tem outros meios também de prevenir, né? Como é que chama o nome? O DIU, né? Tem uma irmã minha que tá usando o DIU e tá normal, entendeu? E eu dou esse conselho a vocês não fazerem isso, porque por experiência própria, hoje me arrependo bastante, porque eu poderia buscar outros meios, né, de prevenir. Então, lembrando também que esses anticoncepcionais, eles não são 100% seguro, né, mas causa muito hormônio, e através dos hormônios que pode surgir os miomas, os cistos, né? Tem gente que tem adeniose, outro adretemiose. São vários fatores, outros têm policisto. Né? Então, eu já tenho causa no meio da minha família. Edentemiose o nome. Me atrapalhei aqui agora. Eu já tenho causa na minha família que tem cisto e mioma. Tem uma irmã minha que ela tem 10 anos de casadas. No caso de minha irmã foi totalmente diferente do minha. Ela, quando casou, ela disse que usou o anticoncepcional só uns 2 meses. E daí pra cá surgiu mioma, surgiu cisto. E ela tenta muito engravidar e não consegue. Então, no caso de minha irmã, então o sintoma dela é totalmente diferente do meu. Porque o dela, a menstruação vem muito intensa, ela é toda inchada, a barriga dela às vezes cresce, fica enorme, entendeu? Fica parecendo que está gestante. E diz que vem aqueles bolos, né, do sangue na época no período menstrual dela. E no meu caso, sempre veio normal. Minha menstruação veio sempre regular, durante esses anos todos, depois de casado. Todos os meses eu acompanho pelo aplicativo do Flow, não sei se você já ouviu falar, e vem tranquilo, né? 2 dias, 3 dias, tem dias que chegam 5 dias, né? Tem meses que chega 5 dias, vem super normal, entendeu? Por isso que eu fiquei muito suspeita de ter adenemiose, porque depois que veio esse resultado, né?
da transvaginal desse ano, eu pesquisei muito, vi muito relato de mulheres que sofrem, diz que passam meses, um mês menstruando, né, com dores fortes e tudo. Eu falei, não, eu não tenho isso. Mas, como eu falei para vocês, que eu deixei o ano passado de tomar os medicamentos, estava tentando engravidar, né, estou tentando ainda, já tem mais de um ano, né? Fez um ano agora em abril desse ano, 2025, né? Nós estamos no mês de julho, então já tem mais de um ano e não conseguimos. E eu decidi tomar os medicamentos naturais, pesquisei bastante, né? Eu já tomei um remédio que tem um chi, um indigato, um composto com várias coisas. Eu comprei ele pronto. Tomei e não obtive resultado até que decidi, agora depois que eu soube dos meus seios, né? Eu fiquei mais preocupada de chegar a agravar o estado, né? De surgir um câncer. Então, até chegar esse encaminhamento que eu fiz, né? Do tratamento de fertilidade, porque os exames que eu fiz disse que estava tudo normal, né? Aí falaram, a médica falou que é para mim seguir certinho com o tratamento para ver o grau de fertilidade e também fazer a ressonância em geral, porque como a transvaginal disse que eu tinha adenomiose, e quando eu fiz o exame daquele exame lá que eu falei que tem um nome enorme, né? Falou que não constatava que eu tinha, para ela tirar as dúvidas, ela disse que é bom fazer a ressonância. Então, estou aguardando, enquanto isso estou fazendo o tratamento, né? E vou falar para vocês como foi que eu fiz isso. Essa receita, de muito pesquisar, eu fiz a receita aqui, eu comprei um vinho branco, dá para ver o nome aqui, né? Um vinho branco e usei o barbatimão, acho que dá para ver a folha. Gente, eu não gravei fazendo no início, né? Surgiu agora a ideia de mostrar para vocês, pode ser que esteja alguém passando pela mesma coisa que eu. Eu coloquei, lavei, comprei o barbatimão, né? Uma folha que já vem seca. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, barbatimão. E vou abrir aqui para mostrar para vocês como ela é. Já vem a casca dela seca. Eu coloquei umas 5 a 7 cascas e deixei reservar durante 7 dias. Depois de 7 dias eu comecei a consumir. Eu tomo esse copinho aqui, ele vem em remédio quando você vai comprar, né? Xarope, alguma coisa assim, se você tem menino em casa, né? Sempre tem, surge algum medicamento, vem um copinho, um medidorzinho. Eu tomo esse copinho durante 3 vezes ao dia, né? E já tá tomado esse tanto aqui. Tem gente que para fazer essa receita, eles tiram a casca, né? Escorre, mas eu deixei aqui, porque vai soltando as propriedades do barbatimão. Tem vários benefícios do barbatimão, né? É bom para remover o cisto, o mioma, para quem tem hemorroida, né? Candidíase. É bom fazer o chá de assento, né? E também tem outro benefício muito bom, é quando você tem alguma ferida no seu corpo, que ele também cicatriza, você pega um algodãozinho e coloca em cima da ferida, né, que vai se cicatrizando. Se você tem, o seu útero estiver inflamado, alguma ferida, alguma coisa, também é muito bom. É um santo remédio. E também tem redução de líquido, né, para você que se acha muito gorda, né, tem redução de líquido. Tem muitos benefícios o barbatimão. Mas eu não tomo só ele, né? Comecei a tomar ele agora, já tem 2 semanas, tomei esse tanto aqui. Quando eu finalizar a garrafa, eu vou querer fazer outra transvaginal, né? Porque o último que eu fiz foi no mês de abril,
para ver como é que tá, acompanhar direitinho como é que tá meu útero, né? O dos seios, me recomendaram para mim acompanhar de novo, ter uma consulta com um mastologista, né? Que é um especialista em seios, daqui a 6 meses. Durante seis meses, eu tirar o ultrassom para saber como realmente está. E eu fui com a fé e a coragem, né? Eu creio que Deus pode fazer um milagre, porque já vi muito relato sobre isso, de produtos naturais, de diante dos olhos do médico não ter cura e através dos produtos naturais mulheres ser curada. E eu creio que eu vou realizar meu sonho de ser mãe, né? Eu quero muito ser mãe e para Deus nada é impossível. Vou falar para vocês o que eu tomo aqui durante o período menstrual. Eu faço chá também do barbatimão, como mostrei para vocês, né? Barbatimão. Isso aqui é o barbatimão. Eu faço uma mistura de ervas. Aqui, a unha de gato. E também o chia amarelo. Aí você encontra em produtos naturais. Eu já tenho pouco assim, porque esse mês eu já fiz, né? Eu tomo ele durante os 7 dias, né? A partir do momento que dessa menstruação eu já começo a tomar durante os 2, 7 dias, depois paro. Porque ela faz que uma limpeza no nosso útero, entendeu? Faz a limpeza do útero. E é muito bom nesse período menstrual, porque já sai logo tudo de ruim lá, já vai limpando tudo o útero, entendeu? Não é bom que você toma esse chá depois da menstruação, porque caso você engravide, corre o risco de você perder o bebê. E essa receitinha que eu falei é somente o vinho seco. Você vai pegar, lavar as cascas de barbatimão, deixar secar e colocar dentro do vinho. Deixa descansar durante 7 dias, depois pode consumir no normal. Eu consumo 3 vezes ao dia, nesse copinho pequeno. E então, foi essa receita, né, com esse relato meu. E como eu estava falando para vocês, prestar bem atenção nos anticoncepcionais que vocês estão tomando, né? Você que é novato agora não conhece, né? Porque alguns médicos sugerem para tomar anticoncepcional mesmo para assumir o mioma, né? Como eu já passei por isso, eu não quero mais tomar nenhum anticoncepcional. E é bom você tomar uma coisa natural, né? Natural e confiar no Pai, né? Orar. Deus também é um Deus de milagre. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você esteja gostado, né? E se inscreva. Se você quiser me acompanhar durante o meu tratamento, né? Vou fazer mais vídeo para falar como é que tá o resultado dos exames que eu vou fazer daqui para frente, né? Vou ficar fazendo também uma receita. Isso aqui chama garrafada, né? Quando terminar aqui, eu vou continuar tomando garrafada. Como eu vi outras receitas, eu vou fazer também, vou colocar mais propriedade dentro, a próxima que eu for fazer. Aí eu vou gravar como eu fiz para mostrar para vocês. E você que está passando por isso, que tem o desejo de ser mãe, não desista, né? Nós serve um Deus do impossível. É muito doloroso a gente saber que está com alguma doença, né, que pode impedir da gente ser mãe. Mas, se você for ver na Bíblia, tinha muitas mulheres que eram estéreis, né? E Deus fez um milagre. Abraão, mesmo com Sara, já tinha mais de 100 anos. E Deus, ele cumpriu a promessa na vida deles. E nós todos temos uma promessa também. Basta nos crer. Então, é isso aí. Que Deus o abençoe. E vamos ficar até o próximo vídeo. Tchau, gente!